O canal Bom Senso traz para você, agora, um assunto de muita polêmica. O fim dos tempos. Sim, mas sem levar em consideração as questões religiosas e as profecias que sempre são citadas, tanto em livros religiosos, quanto por profetas famosos, de séculos atrás. O objetivo desse vídeo é informar a você sobre as extinções em massa que muitas vezes aconteceram em nosso planeta. Sim, o mundo já esteve muito próximo de acabar. E isso não aconteceu uma única vez, por incrível que pareça. Isso já aconteceu diversas vezes. E quem diz isso é a ciência. Vamos lá. Vou explicar. Nosso planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos de idade. E dentro desse espaço de tempo, ele já sofreu algumas grandes extinções em massa. A mais conhecida delas aconteceu há 65 milhões de anos, porém, outras existiram. E, hoje em dia, existem pesquisadores que acreditam que o mundo esteja passando por uma nova extinção em massa. E a culpa seria do próprio homem. Tanto a ocupação, quanto o seu comportamento têm eliminado muitas espécies de seres vivos. E como se sabe, a maior parte de tudo que possui vida ainda nem foi registrada. E até esses seres estão sumindo pela falta de consciência ecológica do ser humano. E isso é global, os 4 cantos do nosso planeta agem com essa falta de bom senso. Dezenas e dezenas de países espalhados pelo globo possuem grandes parcelas de contribuição na ameaça ao equilíbrio da natureza. De acordo com os cientistas, entre 450 e 440 milhões de anos atrás, houve o primeiro evento de extinção em massa. Foi a extinção em massa do Ordoviciano Siluriano. Antes, porém, dessa primeira grande catástrofe planetária, houve a chamada explosão cambriana. Foi um período caracterizado por um rápido aumento na diversidade de vida no planeta. Nessa época, os animais viviam nos mares, que cobriam grande parte dos continentes, exceto o Gondwana. Os fósseis desse período são encontrados em diversas regiões do mundo. Os trilobitas e náutilos são exemplos dos animais dessa época. Segundo as estimativas, mais de 60% de todos os invertebrados marinhos morreram. Em relação a todas as espécies que existiam nesse momento, estima-se que 40% foram extintos. Os cientistas acreditam que ela foi provocada por mudanças climáticas associadas ao deslocamento do continente de Gondwana em direção ao Polo Sul. Isso trouxe como consequência um tremendo resfriamento do planeta. A glaciação, ou seja, a enorme queda da temperatura gerou significativa baixa no nível do mar. Isso afetou o ecossistema marinho, alterou a bioquímica dos oceanos, produzindo as mortes em larga escala. Portanto, vimos que, nessa época, a extinção em massa foi algo produzido pela própria Mãe Natureza. Isso fez parte do ciclo de vida natural do planeta Terra. A extinção do Devoniano Superior. Dezenas de milhões de anos se passaram, portanto, a vida no planeta já tinha evoluído muito. Plantas, insetos e anfíbios habitavam as massas de terra, enquanto havia peixes e corais nos mares. Eis que cerca de 375 milhões de anos atrás, ocorre a segunda extinção em massa na história do nosso planeta. Os cientistas alegam que, por volta de 70% da vida nas águas desapareceram. Os motivos para essa extinção não são bem conhecidos. Contudo, sugere-se que os seguintes fatores, em conjunto, contribuíram para que toda essa morte ocorresse. Sucessivos impactos de meteoritos de grande escala, queda de temperatura global, redução do dióxido de carbono devido à grande vegetação que surgiu na época e ausência de oxigênio nos oceanos. A grande morte do fim do Permiano. Segundo os cientistas, essa foi a maior extinção em massa que ocorreu ao longo da história do nosso planeta. Isso foi há cerca de 250 milhões de anos. Nesse período da história, realmente, o mundo literalmente, quase acabou. Ou seja, nós não estaríamos aqui assistindo o vídeo. Os seres humanos não existiriam. 96% de todas as espécies foram extintas. Isso significa que todos os seres vivos de hoje são descendentes apenas desses 4% de seres que sobreviveram a esse momento que recebeu o nome de a Grande Morte. No fim do Permiano, o supercontinente de Pangeia já tinha se formado e
Era ocupado por répteis e anfíbios, além, é claro, de extensa vegetação. Ao passo que os oceanos eram os lares de uma abundante diversidade de seres. Esse quase fim dos tempos foi tão devastador que a Mãe Natureza precisou de 50 milhões de anos para que biodiversidade fosse recuperada em Terra, e, o dobro desse tempo, ou seja, 100 milhões de anos para que o mar se tornasse, mais uma vez, repleto e cheio de vida. E você sabe qual a causa de tamanho acontecimento? Pois é. Esse assunto ainda é motivo de debate e estudo. Alguns cientistas sugerem que isso foi resultado de inúmeras e constantes erupções vulcânicas na região que, hoje, é conhecida como Sibéria. Na Rússia. Esses fenômenos da natureza que pareciam intermináveis teriam reduzido a concentração de oxigênio na atmosfera. E tudo o que ficou continuamente sendo lançado aos ares provocou drásticas alterações climáticas. Outros, porém, colocam como hipótese que um gigante asteroide provocou um impacto de proporções globais. Ao passo que, ainda, existe uma terceira teoria, que prega que a chamada Grande Morte teria sido resultado de liberação dos gases que provocam o efeito estufa. Eles estariam presos no leito oceânico. E com sua liberação, mudanças climáticas extremamente drásticas teriam ocorrido e, com isso, tal desequilíbrio ecológico teria quase que, por completo, eliminado a vida na Terra. A extinção do Triássico-Jurássico. Há cerca de 205 milhões de anos, os répteis eram os reis na terra e nos oceanos. Eles dominavam, no entanto, também existiam muitos anfíbios, diversas outras espécies de animais e até os primeiros mamíferos já tinham surgido. Pesquisas sugerem que quase 50% de todos os animais foram destruídos dessa vez. Alguns cientistas colocam que, esse período coincide com o começo da separação de Pangeia nos continentes de Laurasia e Gondwana, o que gerou um grande fluxo de lava. Essa lava foi depositada onde hoje é o fundo do Oceano Atlântico. Também há registros de uma forte e abrupta elevação na concentração de dióxido de carbono, que é o principal gás do efeito estufa. Estima-se que os níveis de gás carbônico eram pelo menos 8 vezes maior do que os níveis de hoje em dia. Isso, fatalmente, traz como consequência violentas alterações climáticas, sendo essa uma grande ameaça ao equilíbrio da natureza daquele momento. E agora, apresento a vocês aquilo que é mais conhecido pela população em geral. O fim dos dinossauros. Isso ocorreu no fim do período Cretáceo. Há 65 milhões de anos. E foi responsável pela extinção dos dinossauros. Além desses répteis gigantes, quase todos os animais terrestres com mais de 5 quilos foram exterminados. As plantas também foram muito afetadas e a vida nos mares tropicais desapareceu. Os continentes do planeta naquela época já tinham, basicamente, a mesma configuração de hoje. A principal teoria, mas que não chega a ser unânime, é que os dinossauros foram extintos em virtude de um violentíssimo impacto que o planeta sofreu por um asteroide, na atual península de Yucatán, no México. Esse impacto de proporções astronômicas teria lançado uma grande nuvem de material na atmosfera, bloqueando a luz do Sol e matando as plantas. Com isso, os animais herbívoros também morreram. Por consequência, seus predadores morreram de fome, desestabilizando a biosfera. O fim dos dinossauros, no entanto, abriu caminho para o aparecimento do homem, já que os pequenos mamíferos existentes estariam melhor adaptados para enfrentar o longo inverno que se seguiu a esse impacto que limitou drasticamente a iluminação do Sol à Terra. Essas foram as principais extinções em massa que ocorreram em nosso planeta. E você percebeu que não havia ser humano ainda na Terra. Ou seja, as diversas vezes em que o mundo quase acabou não foi culpa do ser humano. Ele nem existia. O culpado ou a culpada por essas extensas matanças ao longo dos bilhões de anos de vida do nosso planeta é, simplesmente, a Mãe Natureza. Seja por impacto de asteroide, por contínuas e extensas erupções vulcânicas, alterações climáticas incompatíveis com a vida, advindas desses fenômenos, etc. Parece que isso é cíclico. Que faz parte do ciclo de vida na Terra. A cada X milhões de anos, extinção em massa ocorre. E ela nunca ocorreu por culpa do ser humano. Entretanto, o comportamento dos seres humanos vem progressivamente contribuindo para desequilibrar os ecossistemas do nosso planeta.
É por isso que para alguns pesquisadores, o mundo atravessa, nos dias de hoje, um momento delicado que pode acelerar esse processo cíclico natural de renovação da vida no planeta. A contínua utilização de combustíveis fósseis, muitas matanças indiscriminadas de animais, a devastação da natureza tanto para a área de ocupação, quanto para as pastagens, quanto para diversos outros negócios acaba contribuindo para as alterações climáticas que vêm ocorrendo. Todos os principais países poluidores comprometem-se a preservar o meio ambiente. Paradoxalmente, eles mesmos continuam a serem os maiores poluidores, acelerando, talvez, esse processo de destruição em massa. Estaríamos participando da sexta extinção em massa? A extinção do Holoceno? A taxa de extinção de seres vivos, desde 1900, vem sofrendo aumentos cada vez maiores. O relatório global sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos afirmou que, de uma estimativa de 8 milhões de espécies, 1 milhão de plantas e animais estão atualmente ameaçadas de extinção. Bom, até o momento, as extinções em massa têm ocorrido por fenômenos naturais. Será que o ciclo de vida em nosso planeta continuará seguindo esses princípios, ou a atividade humana trará uma nova opção para o fim dos tempos? Como eu sempre digo, a gente se vê. Ou não.